Senhor presidente, deputado Júlio César Filho, que ora preside esta sessão plenária, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, especialmente de Juazeiro do Norte, meus caros ouvintes da Rádio FM Assembleia, senhores jornalistas, membros da imprensa que acompanham pela nossa agência de notícias o dia a dia do plenário 13 de maio, os cumprimento e subo a esta tribuna hoje para destacar um tema de interesse social, noticiado nos principais impressos, rádios, portais de notícias e telejornais do país. O governo informou, na última sexta-feira, dia 19, que o orçamento de 2016 será contingenciado em 23,4 bilhões de reais, que representam aproximadamente 0,4% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. O valor foi anunciado durante a apresentação da programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para este ano de 2016. O número representa o valor definitivo para o corte. Antes, o governo havia limitado os gastos, provisoriamente, a 15,4 bilhões, meu caro deputado Renato Rosendo, até o próximo mês de março. No último dia 12, a equipe econômica havia limitado os gastos obrigatórios no primeiro trimestre a 3/18 do estimado para este exercício de 2016. Caso não houvesse corte, a despesa de janeiro a março totalizaria 23,1 bilhões, o equivalente a 3/12 do orçamento total. O governo fez um contingenciamento para tentar obter superávit primário, ou seja, economia para pagar os juros da dívida, de 0,5% do PIB, lembrando que o PIB é a soma dos bens e serviços produzidos em nosso país, ou seja, a riqueza gerada pela população brasileira. O percentual representa 30,5 bilhões, sendo 24 bilhões do governo central, cujas contas são formadas pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central. O número representa o valor definitivo para o corte. Antes, o governo já havia feito essa limitação. Com a nova medida, é prevista uma queda de 2,9% da economia neste ano. A estimativa de retração anterior era de 1,9%. Senhores deputados, senhoras deputadas, sabemos que uma das grandes marcas que existe nessa profunda crise por que passa o país é justamente os gastos públicos. E o governo federal procura, nesse momento, tomar a sua decisão de contingenciar os recursos para o exercício de 2016 e o faz atingindo programas que verdadeiramente têm um caráter social, principalmente através de ações e obras de infraestrutura, como são as obras do PAC, por exemplo, que terão essa redução, o que afligirá sensivelmente boa parte dos municípios brasileiros e, notadamente, aqueles que dependem principalmente de recursos oriundos do Poder Central, como é o caso dos municípios e dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. Deputado Sérgio Aguiar, Renato Rosendo, quando possível. Pois não, deputado, logo em seguida. Senhores deputados, se a expectativa diante deste cenário era de melhora, não é o que se avalia no mercado. Na contramão, as perspectivas são de continuar como já estava, o desemprego aumentando e os serviços públicos se desgastando. Na verdade, esse corte já estava sendo esperado, até mesmo pela dificuldade em cumprir o que está no orçamento, que era 0,5% do PIB de superávit primário. Primeiro porque as receitas estão caindo como reflexo da própria atividade econômica, visto que o aumento do nível de desemprego ocorre momentaneamente no Brasil, o desaquecimento da economia passa pela ausência de produção, por conseguinte, não há quem esteja recebendo o seu salário para poder continuar a consumir e faz com que o país viva uma situação delicada. Com base em levantamentos do Banco Central, é importante observar que em 2016
passaremos por um aspecto importante na economia, que é a desinflação. Isso significa que pressões inflacionárias de 2015 não se repetirão. A expectativa na queda da inflação é de 2 pontos percentuais no primeiro semestre desse ano. Isso se concretizando, a pressão menor sobre a taxa de juros. A inflação prospectada para este ano pelo governo é de 7,10%, acima do teto da meta, que é de 6,5%. Outro aspecto que já é esperada é a queda na qualidade dos serviços públicos, com cortes justamente como mencionei, no custeio de investimentos em prefeituras, cortando verbas e aumentando o desemprego. Esse contexto sucateia ainda mais a máquina pública. Estamos com déficit primário gigantesco e 23,4 bilhões são realmente um grande universo de recursos. Economistas lamentam as medidas propostas para diminuir gastos públicos, que dependem de aprovação do Congresso por projeto de lei. Uma delas é a proposta de mudança no sistema de precatórios, que é a obrigação de pagamento que os entes públicos têm por condenação judicial. A perspectiva, neste contexto, é de economizar 12 bilhões nessa área. A ideia é criar 2 fundos, um trabalhista e outro não, para que os precatórios que rendem para os bancos rendam também ao governo. O montante será usado para a melhora do sistema judiciário. Atualmente, dos 18,5 bilhões de precatórios parados no governo federal, 8,7 bilhões estão na Caixa Econômica Federal e 9,8 bilhões no Banco do Brasil. Outra proposta é definir um limite para o gasto público. Esse limite seria incluído no plano plurianual. A Presidência da República teria já programado uma trajetória deste gasto público, o que seria definido por um percentual do PIB. Hoje, esse gasto gira em torno de 18% a 19% do PIB. O percentual do PIB vai ser traduzido num valor que, para o Ministério da Fazenda, não tenha o risco de mudar. É assim que assistimos a esse contingenciamento dos recursos do Orçamento Geral da União, anunciados no último dia 19, e que deixa sensivelmente os municípios e os estados, repito, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, portanto, das regiões mais frágeis economicamente, como posso tratá-las, de receberem esses recursos que muitas vezes seriam para poder diminuir as desigualdades e os desequilíbrios regionais existentes no nosso país desde o seu descobrimento. E isso faz com que possamos analisar que essa política econômica do governo haverá de ser mudada para que não haja essa queda do emprego, o consequente aumento do desemprego e principalmente de termos aí a taxa de juros sendo inibidora do processo produtivo no país. Eu passo a ouvir os apartes e ouço de início o nobre deputado Renato Rosendo. Deputado, eu queria dialogar com Vossa Excelência exatamente sobre essas medidas contracionistas que a presidente Dilma equivocadamente tomou, está tomando e anuncia tomar outras. Nós estamos hoje num processo de desindustrialização, de reprimarização da economia brasileira. A economia brasileira ela volta a patamares da década de 50, do ponto de vista da sua política industrial. Metade do Orçamento Geral da União, quase metade, 47%, para ser bem preciso, estão sendo capturados pelo mercado financeiro. Portanto, há uma redução de investimento. E agora, os jornais de hoje, os jornais de economia hoje, falam em congelamento futuro do salário mínimo. Portanto, são medidas impopulares. Ou seja, não é possível um governo querer resgatar a sua popularidade só tomando medidas impopulares. Portanto, acho que é um centro de crítica à macroeconomia. A condução macroeconômica ela é, de fato, equivocada. E tem rebatimentos nos municípios e nos estados na sua capacidade de arrecadação. Nós precisamos urgentemente alterar esta política econômica e para que a economia volte a crescer e cresça de forma distribuída. O ano de 2015 se contabilizaram só no estado de São Paulo
mais de 300 acordos para redução do salário. Portanto, nós estamos vivendo um processo de pauperização da classe trabalhadora. Então, eu queria, de fato, dialogar com Vossa Excelência também nessa crítica às medidas de cunho contracionistas. Ou seja, no momento em que a economia internacional, em razão da China, ela encontra-se em retração, é um equívoco nós tomarmos esse tipo de medida, porque acaba transferindo para os mais pobres o ajuste fiscal, o custo do ajuste. E, inclusive, porque o senhor sabe disso, até porque acabou de citar, qualquer economia do setor público para o superávit primário é dinheiro que falta nas políticas sociais e nos investimentos. Portanto, é um equívoco. E é um equívoco, de fato, eu queria, portanto, me somar a essa crítica, no sentido de que nós precisamos nos libertar dessa prisão que a macroeconomia nos colocou junto ao capital financeiro. O lucro líquido, ano passado, dos principais bancos de varejo, bateu 43 bilhões de reais. Só isso dava para pagar quase 2 Bolsa Família. Muito obrigado. Deputado Renato Rosendo, nós temos aqui posições ideológicas divergentes, mas quero comungar em gênero, número e grau com o pensamento que Vossa Excelência expõe nesse momento. Justamente isso, essa política contracionista faz com que o país deixe de ter recursos que devem ser aplicados para chegar, como diz aqui o nosso amigo Fernando Hugo, parafraseando, ao Zé Pitoco da Messejana, para chegar ao João, a Maria e José do Salitre, para que as pessoas que precisam efetivamente das políticas públicas possam ter a sua assistência colocada. E, equivocadamente, também, a meu juízo, concordando com suas palavras, acho que essa política econômica que está sendo implantada pelo governo federal vai trazer muitos malefícios do que propriamente fazer com que a gente possa sair de uma vez por todas dessa crise. É difícil a nós, principalmente agora que assistimos a campanha da fraternidade, falar sobre o saneamento básico, mostrando que é uma das formas de se identificar mais nitidamente o grau de pobreza de uma população, é da pessoa não ter onde depositar os seus dejetos e onde se fazer com que elas possam ter uma melhor qualidade de vida, ver justamente obras do PAC de infraestrutura de saneamento serem atingidas por esse contingenciamento, e fazer com isso daí de que haja verdadeiramente um andar na contramão daquilo que nós esperamos. Sabemos sim, Estados Unidos, uma das grandes potências mundial, viveu a sua crise no final da década passada, entre 2008 e 2009, devido à bolha econômica da especulação imobiliária, mas superou, conseguiu passar por essa fase. A Europa viveu dias de tamanha repercussão, principalmente para a juventude espanhola, também que passou por graus de mais de 2 dígitos de desemprego, para a juventude da Espanha, e conseguiu superar esses desafios. Não é dessa forma como estamos fazendo agora, de tentarmos fazer com que esses cortes possam deixar de ser o fator que impulsionará a economia do nosso país. Eu vejo com restrição, eu vejo realmente como equivocada, eu vejo como uma forma de se fazer com que beneficiar aqueles que hoje utilizam um país para ter, devido à alta taxa de juros, a especulação financeira ou o ganho acima de lucros absurdos que estão sendo gradualmente aumentados, a riqueza dos bancos de varejo, certamente esse não é o caminho certo que a população brasileira espera para tal. O que nós precisamos fazer é que haja realmente a eficiência do gasto público, podendo se fazer com que as políticas públicas, as políticas sociais, sejam elas mantidas, aperfeiçoadas e não façam o que está ocorrendo, o que hoje assistimos ver nesse grande problema por que passa a nação brasileira, de termos aí a nossa maior empresa brasileira, no caso a Petrobras, empobrecendo, tendo aí deixando escorrer pelo ralo recursos superfaturados que muitas vezes poderiam estar sendo usados para gerar uma outra capacidade de investimentos e, acima de tudo, de procurar se fortalecer na amplitude de se dar oportunidades de trabalho para a nossa população, principalmente aquela que está na faixa entre 18 e 29 anos, que é considerada população economicamente ativa, para que ela possa se estabelecer no mercado e, com isso daí, ajudar a economia brasileira a superar esses desafios que estão sendo
colocados nesse momento em que precisa haver uma superação no esforço, tanto dos governos, mas também da sociedade, da iniciativa privada, numa forma de fortalecer a economia do nosso país. Era isso, senhor presidente, que queria falar, mas antes de concluir, registrar que na última noite nós estivemos no município de Bela Cruz, comemorando 59 anos de emancipação política daquela cidade, acompanhando o governador Camilo Santana, que, por ocasião da solenidade, assinou a ordem de serviço para o início das obras da Escola de Ensino Profissional do município. Hoje a Escola Júlio França já existe ali, mas ainda funciona em um prédio, de certa forma, pequeno para ter aqueles alunos que são da área de técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em finanças, técnico em sistemas de rede, técnicos em informática, que estão estudando já naquele educandário no município de Bela Cruz e que receberão, a partir de ontem, a sua assinatura da ordem de serviço, um prédio totalmente equipado, com laboratórios, com anfiteatro, com quadra de esportes, com auditório, com moderna biblioteca e com todos os seus equipamentos preparados para poder fazer com que se tenha lá um educandário de nível profissional, de tempo integral, fortalecendo aquela classe de estudantes do município de Bela Cruz. E, portanto, quero registrar aqui, já que não me foi possível ontem fazê-lo, o registro dos 59 anos de emancipação política do município de Bela Cruz, o fazendo na pessoa do prefeito Carlos Antônio, do vice-prefeito Juliano e do presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre, em seus nomes, saudando a toda a população daquele município, que também completa, nestes dias, o centenário da maior liderança religiosa daquele município, que foi o Monsenhor Odécio, que, sem dúvida nenhuma, foi a maior liderança de todos os tempos daquele município. Era isso. Muito obrigado, senhora presidente, deputada Raquel Marques, pelo tempo que nos concedeu em excesso após o tempo regimental. Muito obrigado.